Olá, meu nome é Marcos Vinícius Souza dos Santos, sou pertencente da cidade de Corupá, Santa Catarina, fazendo um curso de Educação Física da turma Hockey. A matéria de hoje é Ética Profissional aplicada à Educação Física. Então, como eu já tinha falado, a matéria que a gente está agora é a Ética Profissional aplicada à Educação Física. E o tema do podcast que eu escolhi foi Softwares, Antiplágios e Tecnologia em Favor da Ética, onde ela abordou sobre as cópias, sobre o copiar e colar, o Ctrl C, o Ctrl V, né, o famoso, né, sobre ferramentas de reconhecimento, né, sobre textos já publicados, né, que hoje tem bastante ferramentas, né. O que mais? As consequências, né, desse sentido, sobre o copiar e colar, sobre pegar textos da internet, sobre algumas inteligências artificiais, né, as famosas IAs, né, e sobre também sobre o estudante, né, que ele também gasta muito no seu tempo. Hoje, aquele estudante que procura a faculdade EAD, ele tem que se dedicar mais, né, por causa do tempo, né, e dinheiro também, né, que além de você pagar a faculdade, hoje é tudo, tem o seu tempo, né. Então, pessoal, aqui vai minha opinião sobre o plágio, né. A matéria que a gente está é softwares, antiplágios e a tecnologia em favor da ética, né. Minha opinião sobre esse assunto é que hoje com esses plágios, né, essas cópias fáceis da internet, que contém também bastante erros, né, e trazem uma grande lacuna para o estudante, né, e também para o professor, né, para o professor conteudista, né, que ele não tem uma certa avaliação exata sobre o aluno, né, porque ele planeja seus conteúdos, né, de uma forma que ele pense que o aluno no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar, vai usar, né? E isso fere bastante, né? O conhecimento, a avaliação, sobre o professor sobre o aluno, né? Que também ele tem uma certa dificuldade, como já citei, de avaliar o aluno, né? E aquelas cópias que são de alunos, que são da internet, né, são muito comuns. Isso prejudica bastante a questão do conhecimento do aluno, daquela aprendizagem, né, do mentalizar aquilo que foi passado, né. E sobre as ferramentas, softwares utilizados para descobrir, né, esses plágios. Temos ali um exemplo que nem foi citado no podcast, que é a descoberta dos plágios, né? São plágios, e nesse meu ponto de vista, né, seria isso, a consequência de se o aluno e outra, sobre o meu entendimento sobre o que foi falado ali no podcast, né, sobre o ChatGPT, que teoricamente não é considerado um plágio, né, mas precisamente não é considerado um plágio, né, mas nem tudo que está lá é 100% verdade, né, na maioria das vezes, né, porque na verdade eles seguem padrões, né, padrões que às vezes podem ser informações já pré-existentes, né, que às vezes muitas dessas informações podem ser falsas, mentirosas, né, e até mesmo preconceituosas, né.
Então, pessoal, o meu segundo tema sobre a ética profissional aplicada à educação física no podcast é o plágio, né? Uma atitude nada ética. O que é que o podcast quer dizer? Que tem várias normas, né, que tem que seguir a ABNT, né? Que hoje em dia esse copiar e colar tá muito comum, né, entre os estudantes, os acadêmicos, né, não só entre eles, na maioria, no geral, né. Então, né, pessoal, o plágio, né, o plágio também, ele não é considerado um crime, né, mas também ele pode ser, vamos dizer assim, né? E tem várias outras coisas, né? Tem uns artigos que os definem, né? Sobre as leis autorais, sobre suas características, sobre o podcast também, lá é citado sobre as punições, sobre os alunos, né? Sobre se for pego ali no plágio uma primeira vez, uma segunda vez, zerado a pontuação do aluno, né? Sobre as matérias. E sobre o meu entendimento sobre esse segundo podcast, né, plágio, uma ética, uma atitude nada ética, né? O nome já diz tudo, né? Que vamos supor que você copia e só cola no seu trabalho, né? Daí, se o autor descobrir, ele pode entrar num processo contra você, né? Na vara civil, que até ela, no podcast, ela comenta lá sobre os artigos, que são os artigos, não vou citar agora, porque agora eu acabei esquecendo mesmo, sobre as características do plágio, né? Quando se não menciona, né, o verdadeiro autor daquele determinado trecho ou daquele determinado conteúdo que você pegou, né, da internet, de livro, seja lá de onde você tenha pegado, né, isso pode gerar uma multa, sim, claro, mas se o autor descobrir, vamos dizer assim, né, e entrar contra um processo contra você, sobre os direitos autorais dele, né. O estudante pode também, né, ele tem que refletir um pouco sobre essa atitude, né, de copiar e colar, né? Ele tem que ver se realmente vale a pena, se realmente ele está adquirindo conhecimento, né? Se ele vai ter algum embasamento, como ele só vai copiar ali, se daqui futuramente ele vai lembrar de alguma coisa pelo fato dele só ter copiado e colado, né? E é isso, pessoal. Que eu posso dizer uma frase que já pesquisei sobre essa frase, mas o que eu achei na internet foi que ela tem vários autores, né? Que ela diz o seguinte: eu tenho um livro de matemática, né? Que ela diz na capa, ela diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original. Então, assim, como eu digo, né? Em vez de você copiar e colar, tem muita gente que vai ali, ela estuda sobre aquilo, pesquisa, lê um livro, faz uma pesquisa a fundo, né, para poder ter argumento, para poder ter sua pesquisa, o seu texto ali ter embasado em alguma coisa, né? E aqui eu vou deixando minhas considerações finais, né? Que minha análise, depois de ter escutado esses dois podcasts, e também essa, né, minha análise, né, que também eu pude perceber que também os temas abordados são muito importantes, né, tanto para o acadêmico como para o estudante de séries do ensino fundamental, ensino médio, enfim, porque elas abordam a ética, né? Ética é isso, né? Ética é isso, você não ter que copiar, você estudar, você correr atrás. Essa é a ética que você tem com você mesmo e com o seu professor, né? E para a gente ter muito cuidado, né? Para aquele famoso copiar e colar, porque isso pode ter consequência, né? E
É isso, pessoal.